Ai, ai, ai! Ai, Ui, ui, ui! Boa terça-feira, bichos! Lavaram-se? Sim, Boa. hoje foi dia de lavar. Ontem, Dia de lavagens. Com cuspo. lavemos mais um dia? Por Como um favor, gatinho. Paulo. Épico, temos épico. Neste dia estávamos em 1994. Olha o grunge! Pois é. Olha o grunge. Olha o grunge. Grounds. Control. E morreu Major Tom to grunge. Ground. Olha o grunge. Para, 94. E morri em Lancaster, na Pensilvânia, terra do Drácula. Estamos a brincar. Isso é Transilvânia. Isto é Pensilvânia. Isso. Antes de Pensilvânia logo. Exatamente. Haja duas vezes antes de pensar, como escreveu Chico Buarque. E morri aos 95 anos. 95 Oh, anos. não. Novíssimo. É verdade. O que é que aconteceu? Por acaso é uma mulher. A padeira Ana Hauptmann. Padeira? Padeira, como assim? Já trouxemos aqui Brites de Almeida. É Foi? outra padeira que Estamos a gente nisso Pois é. agora. Vamos saber quem foi esta padeira. Uma história mesmo incrível. Ana nasceu, não necessariamente dela, mas uma história toda incrível que vamos contar aqui hoje. A Ana nasceu em 1898 na Alemanha e fez ela muito bem. Eu também, se pudesse. por acaso, Nasceu na já Alemanha. disse Entre os várias Estados vezes. Unidos e a Alemanha, era a Alemanha. Não sei, eu não. Sim, é um género de país que há. Não podem ser todos excitantes, com vida e Claro, com claro, pessoas claro. a pensar um bocadinho fora da caixa. Não. Estás a falar de Lisboa, claro. Devo brincar, há alemães ótimos, não vivem na Alemanha. Não é? Agora, ela emigrou, novinha, 20 e tal anos, para a América e trabalhava como empregada de mesa numa padaria. Bakery na América será mais equivalente a uma pastelaria, não fazia Sim. propriamente pão. E ela lá trabalhava quando conhece aquele que vai ser seu marido, chamava-se ele Bruno Richard Hauptmann, também ele alemão, também ele tinha ido para os Estados Unidos. O começo da vida dele, vou-lhe chamar Richard, que era o nome que ele era conhecido em casa, apesar de mais tarde ter ficado famoso exatamente como Bruno Hauptmann, mas é Bruno Richard, e Richard era como chamavam em casa. Bruno Ricardo. Bruno Uma pessoa, Ricardo, de facto, Bruno quando Ricardo, traduz. Bruno Ricardo. O pai dele tinha morrido em 1917 e nesse mesmo ano os dois irmãos que ele tinha morreram também na guerra e ele foi sabendo isto por telegramas, não é? E aquilo avariou-se assim um bocado a cabeça dele, claro. Ele próprio também quase foi vazado em combate, também participou na Primeira Guerra e depois disso deu em roubar umas casas, mas era atrevido, roubou a casa do presidente da junta lá de Dresden, da Câmara, lá o Meyer. Acabou por ser preso, apanhou 3 anos de cadeia. Claro, isto também havia de ser gente muito pobre, tinha ficado sem os filhos, Claro. sem os irmãos. Ai, sim, sim. Não estamos aqui a justificar, a roubar, mas lá apanhou. Pronto, sai e volta à mesma vida, rouba mais não sei o quê, rouba mais isto, rouba mais aquilo, acaba por ser preso mais 3 meses e quando ele se foi solto pela segunda vez, pensou assim, o melhor se calhar é começar a vida outra vez. É bazar. E vai se meter, como muita gente fez, ilegalmente, vai emigrar ilegalmente para os Estados Unidos, escondido num navio de carga ou de outros, não sei exatamente a que navio foi, meteu-se num navio e lá chegavam e a porta, estávamos em 1923 quando desembarca em Nova Iorque, temos estas imagens dos europeus Impressionantes. a chegar Elizabeth Island. exatamente onde É impressionante e a marca dos nomes lá são milhares, centenas de milhares claro, de nomes muitos nessa. italianos, nessas gente ilhas. fugida à Sim, miséria, sim. muitos Irlandeses. italianos, sim. irlandeses, já tinha começado, mas grosso, alemães. Mas imaginar Europa esses anos destruída. é uma coisa quase imaginário de série de televisão, mas imaginar pessoas a chegarem com a roupa que tinham no corpo Ah, só, sim, de unicamente. viagem. É quase imagina. inventares um nome quando Sim, chegava. Sim. Nasce outra vez, despacha-te lá. Sim, Neste. gente, Sim. se vês essas imagens, nem parece no século XX, Sim. parece uma coisa. Os europeus, isso foi há 100 anos atrás e às vezes parece que já se esqueceram disto eles próprios. Depois aquela coisa chegada muito emocionante com aquela frase que está na base da Estátua da Liberdade, deem-nos os vossos pobres, etc. Que os americanos também, entretanto, parece também às vezes. Já se esqueceram Pois é. de que são um país feito assim, claro. Ele consegue arranjar um trabalho na comunidade, depois Nova Iorque, não é? As coisas dividiam-se por comunidade. Temos isto presente, não é? Havia os irlandeses, havia os italianos, havia toda essa. Chineses já, também. Chineses, gente de Claro, todo claro, lado do claro, mundo. claro.
E portanto às vezes era na comunidade, eram dias para já, porque não falavas a língua, não é? E arranjavam-te mais ou menos, olha, pode arranjar um quartinho ali, pode arranjar assim, e ele arranja um trabalho como carpinteiro, claro, e vai conhecer a nossa Ana, vai lá comprar um cura. A nossa Ana, Não é esta, Não é esta não estava lá. Mas esta também não é vossa. O que é isto? a doutora Ana Marco e neste caso a senhora Ana Hauptmann, agora de casada, não é? Eles casam, têm um filho. É engraçado, li entrevistas com ela e li assim umas coisas. Isto não foi um casamento feliz, foi mesmo uma história de amor de adolescentes quase. Eles foram casados perto de 10 anos, já vamos perceber porquê, e viveram assim felicíssimos, depois tiveram um filho, já eram casados há bastante tempo, e eram mesmo super felizes, não eram gente rica, não é? Mas eram gente que vivia assim bastante feliz, até que a história esta é uma vida sem grande história, quer dizer, pessoalmente devia ser incrível, para nós estamos a ouvir a história de milhões de pessoas no início do século XX, não é? E vai-se cruzar a vida deste casal com a vida de um dos homens mais famosos do mundo naqueles inícios dos anos 30. Falo, talvez se calhar até vou dizer, do homem mais famoso por estes anos. Falo de Charles Lindbergh, que era o aviador que em 1927, portanto há pouquíssimos anos, tinha feito a primeira viagem aérea ininterrupta entre Nova Iorque e Paris, a bordo do famoso Spirit of St. Louis, chamava-se assim o seu avião. Foi uma façanha incrível. Ele fez sozinho, já tinha sido atravessado o oceano, mas ele fez ininterruptamente, sem escalas, sem parar, 33 horas, estes 6.000 quilómetros que separam Nova Iorque de Paris. É incrível, não é? Claro, ele tornou-se uma celebridade no mundo inteiro. Toda a gente sabia no mundo inteiro quem era o Charles Lindbergh. 33 horas, disseste tu. 33 horas, sozinho. Impressionante. Café, coca. Impressionante. Não é? É muito Nem impressionante. consigo imaginar. E impressionante, que passaram-se só 100 anos, e impressionante pensar que esta viagem hoje é feita em 7 horas. O que é que aconteceu ao mundo em apenas 100 anos? É verdade. 7 horas regular, porque o Concorde, por exemplo, consegue ainda batia. Em 3 ou 4 horas. É impressionante. Mas as pessoas perdiam os olhos, perdiam Porém, tudo. champanhe. Sim, tudo, boba. Porém, devo dizer que tem graça desde dito isso, porque é muito por causa da viagem do Lindbergh que se explode a aviação comercial. As pessoas ficam muito entusiasmadas com isto, com a ser distribuída o correio, por exemplo. Esta façanha do Lindbergh vai dar um ensejo a se começar a explorar a aviação comercial. Ele, aliás, foi um grande advocate dessa. Como é que se diz? Defensor. Sim. Publicamente dessa história e dos transplantes de órgãos, por exemplo, aumentou o leque do que podes fazer. Claro. Tens uma janela de tempo relativamente pequena. Encurtaste um oceano que era uma coisa imensa e que ponha em risco a própria vida, não é? Incrível. É mesmo Eu não tenho ideia, há 150 anos, quanto tempo é que era feito, é que demorava essa travessia? Meses, não é? Estamos nessa escala. Portanto, alguém prometer 30 horas de aviação é um novo mundo a acontecer. Um mês já estamos a falar no início do século XX. Pois. Nas caravelas eram 3 meses, como a gente sabe mais, não é? Uau. Mas sim, encurtavas isto para um dia, não é? Como vira. Sim. Claro, muito incrível. Porém, no auge da sua fama, a tragédia vai bater à porta dos Lindbergh, da família Lindbergh, para além de serem famosos, eram ricos, bonitos, era tudo bem. No dia 1 de março de 1932, o filho mais velho deles, que ainda não tinha 2 anos, tinha 20 meses mais ou menos, estava quase a ter 2 anos, foi raptado casa onde eles viviam, na propriedade dos Lindbergh. Tinham deixado lá um bilhete, no inglês muito mal escrito, a pedir um resgate de $50.000. Era muito dinheiro na altura, equivalente a 1 milhão e tal de... Nos tempos que correm. Sim, nos tempos que correm, estamos em 1932. A crise económica a varrer os Estados Unidos. Era uma fortuna colossal. Claro, o Charles... é a Nanny que dá conta. A Nanny acha que o bebê está no quarto, que está assim no quarto, vê que não está no quarto, vai ter com a senhora Lindbergh, vê a senhora Lindbergh a sair do banho e pensa, então onde é que está o bebê? E vai ao coice, vai dizer ao Charles Lindbergh. Nada. O Charles Lindbergh diz não sei o quê, percebem, e ele vai ao berço, vê a nota. Há um pânico, chama o mordomo e ele andam com uma caçadeira no jardim da casa a ver aquilo tudo, encontram ainda uma escada que tinha sido usada para subir até ao quarto. Janela. Sim, encontram umas impressões digitais, um dos cobertores do bebê, aquilo é que horror! Se calhar já viram, os ouvintes já ouviram filmes, há filmes e séries sobre isto. Claro, o desaparecimento do bebê Lindbergh vai ser o chamado caso do século mesmo. O FBI, um rapto
nos Estados Unidos era um crime estadual. Mas o próprio presidente diz assim: não, isto é o Charles Lindbergh. É do país. É o FBI que toma conta. E o FBI, há aqui umas coisas. O próprio Lindbergh é que dizia, agora, comandava quase. Isto também está um bocadinho envolto numa data de erros que se fizeram. O Lindbergh é que dizia, então vamos não sei o quê, então vamos para ali, vamos procurar não sei o quê. Claro. O que é que o FBI repara ou investiga? Não há impressões digitais. Aquelas impressões digitais eles analisam, são só do bebê, da criança que terá provavelmente tentado agarrar-se. Percebem que a escada tinha sido construída, estava mal feita, mas por alguém que percebia de carpintaria, que percebia o que estava a fazer, e que o bilhete tinha sido escrito por um estrangeiro, provavelmente há muito pouco tempo na América, por causa do inglês, e calculavam que pudesse ser um falante de alemão, pela estrutura frásica. É verdade. Foram aparecendo muitos suspeitos. Entanto, os Lindbergh disseram, nós damos mais 50 mil, 75 mil dólares. Já só queriam ver aquele. Claro, tragam-nos o nosso filho, claro. o nosso filho. Claro, cada uma destas histórias sozinhas, do tipo que foi aparecendo a dizer, eu vi-o não sei onde, dava um filme sozinha, só cada uma destas histórias, e deu. Há várias coisas sobre isto. Claro. E mesmo os Lindbergh pediram ajuda a tudo quem podia. Houve vários mafiosos que estavam na cadeia que disseram, nós ajudamos, que isso é um trabalho da máfia. Sim. A gente põe a máfia toda a mexer. Da máfia conhecemos nós, claro. Claro, no submundo, isto foi um grupo, isto foi alguém. O Al Capone ofereceu-se para dizer, eu acho o bebê se me soltarem, se me... Claro, mas aquela uma oportunidade de era negócio a grande oportunidade, tremenda, claro. o maior negócio, certamente nesses anos da América. Eu acho de certeza, porque estava... Encontra-se quem foi. O Estado não aceitou, o governo americano não aceitou isso, claro, e lá vai continuando ainda. Eles iam sempre subindo o dinheiro da recompensa, claro. Agora, há um tipo que se oferece para ser intermediário entre os raptores e o Lindbergh. Faz publicar no jornal. Diz, eu chamo-me X e, represento. Se quiserem, venham falar comigo. E é assim, eles começam a receber mais bilhetes, começam a trocar mensagens até através dos jornais, de pequenos anunciozinhos nos jornais e cartas, e ele encontra-se, este tal tipo, com um chamado Cemetery John, ficou assim conhecido nesta história, o João do cemitério, porque encontra-se, vai lá este tipo, com outro gajo que não se consegue ver quem é, porque está escondido, dizer assim, nós temos o bebê está bem, está tudo impecável, e tem que pagar, e explicou como é que haviam de pagar o resgate, como é que havia de ser entregue o dinheiro. O miúdo, pronto, e então lá começa a preparar-se a resgate para ser pago. O que é que os Lindbergh se lembraram de fazer? Uma caixa feita à medida, para depois poder ser facilmente reconhecida, uma caixa especial em madeira, e depois uma parte desses 50 mil dólares, que vamos imaginar que são 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares, sim. Uma parte eram em certificados de ouro, uma espécie de certificados do Tesouro. Só que como estávamos na Grande Depressão, o governo tinha dito que eles daqui a um mês iam retirar do mercado os certificados de ouro, o que significava que a pessoa que os recebesse tinha que ir a correr, trocá-los. E seria identificada. Portanto, rapidamente havia essa urgência. E o resto em notas que não estavam marcadas na própria nota, mas tinham anotado todos os números de série daquelas notas para depois o follow the money, para depois de seguir o dinheiro. Essa parte do acordo estava cumprida, entregaram o dinheiro, lá deixaram no sítio especificado, faltava a outra. Claro, entregar o bebê Lindbergh, que não chegaram a entregar, nem havia como, porque no dia 12 de maio um camionista parou à beira da estrada para ir fazer xixi no meio de umas árvores. Estávamos mais ou menos a uns 10 km da casa do Lindbergh, e foi ele que descobriu o corpo do miúdo, que tinha morrido, pelo que se percebeu, praticamente no dia em que tinha sido raptado. Ele tinha uma fortíssima ferida na cabeça e alguém tinha tentado à pressa enterrá-lo, mas não tinha sequer conseguido. Segue-se uma novela de suspeitos em que até uma das criadas do Lindbergh, porque às tantas começou a pensar, isto foi um inside job, interno, claro. E ela mata-se, coitadinha, acharem que tinha sido ela. Assim, isto é um folhetim à escala do planeta. Estão a ver? Todos os dias os jornais traziam mais. Se calhar foi não sei quem. Chegaram a dizer, será que foi não sei quem? Será que foi isto? Apareciam suspeitos de toda a sorte. Até que as investigações se centram em seguir, de facto, o rastro do dinheiro, que era o mais lógico a fazer. Depois de terem entrevistado toda a gente que podia ter sido, não é? De vez em quando apareciam umas notas, de tal número de série, aqui e ali, mas nunca se tinha percebido exatamente quem é que as passava, porque aparecia uma nota, mas já dizia, sei lá, foi um homem que apareceu aqui, não sei lá quem é. Porque as notas só davam conta quando elas voltavam a entrar num banco, não é? Claro. Até que há um banco de Manhattan que chegam os certificados do ouro
com uma matrícula anotada num deles. Eles vão ver de onde é que aquilo veio, vem de uma bomba de gasolina, e dizem: porquê é que você anotou esta matrícula? E o homem diz assim: é porque foi um tipo muito suspeito que veio cá. E lá seguem a matrícula e vai dar um tal de Bruno Richard Hauptmann, que vivia no Bronx e que vai ser logo preso, e que é precisamente o marido da nossa morta. Mas eles encontraram em casa dele uma caixa grande com o resto do dinheiro, com grande parte do dinheiro, bocados de madeira e os desenhos de uma escada parecida com aquela que foi usada no rapto. Tinham-se passado 2 anos e começa aquele que foi chamado o julgamento do século. O Richard sempre se clamou ser inocente. Ele disse que a caixa tinha sido deixada por um amigo alemão que tinha pedido para a guardar e que depois tinha ido para a Alemanha e tinha morrido. Esse amigo existiu mesmo e eles sabem que foi para a Alemanha, mas, claro, a coisa ficou por ali. Eles propuseram, acabou por ser julgado, condenado e condenado à morte, à pena de morte. Eles propuseram-lhe mudar a pena para prisão perpétua se ele confessasse que foi ele. Há um jornal do grupo Hearst que lhe ofereceu-lhe $1 milhão de dólares, imaginem, se ele se declarasse culpado, e ele nunca quis fazê-lo e acabou por ser executado na cadeira elétrica. Ao longo dos anos, de vez em quando aparecem umas teorias de que se calhar não foi ele. Não foi, pois. O processo judicial está muito cheio de lapsos, de erros, de coisas mal feitas. Claro, e a verdade é que as provas são todas circunstanciais. Ele tinha o dinheiro, a escada, os desenhos, tinha tudo, mas não há nada, nenhuma destas provas o põe no tinha cadastro no lugar do passado, o seu próprio passado, não é? É verdade. Agora, a verdade acho que é só uma. Isto são modas, de vez em quando é giro ir ver processos do passado e dizer, se calhar não foi ele. Pois. É óbvio que foi o Richard Hauptmann. Sim, e ele provavelmente teve a oportunidade de confessar e ganhar dinheiro e ganhar a prisão perpétua. Não... Mas eu imagino que também, provavelmente, até havia uma culpa a roê-lo que fazia com que ele... Deixe isto de seguir pelo caminho mais. Não vou confessar, vou-me deixar morrer, porque também, também viver assim não me interessa muito, não é? Há uma teoria, que ele, como ele nunca confessou, nunca disse nada, não é? Há uma teoria de que a ferida da cabeça do bebê, o bebê terá caído quando ele estava a atirar. Terá morrido logo. Acidentalmente. E ele, portanto, ele fez... a hipótese foi, entrei em pânico, o que é que eu faço com isto? Certo. Nunca saberemos, claro. Mas há muitos filmes e livros a dizer, afinal, se calhar foi uma coisa, isto, uma coisa. É verdade. A verdade é que eu acho que não há muitas dúvidas de que foi de facto o Richard que cometeu aquele crime tão horrível, que o tempo toda a gente se foi de facto convencendo disto, tirando um ou outra pessoa, e tirando uma pessoa que durante todo o resto da sua vida lutou pela inocência do seu marido. É verdade, a nossa morta são 60 anos que ela lutou pela inocência do marido. O resto da vida ela nunca voltou a casar sequer, foi dedicada a limpar o nome do marido. Ela processou o Estado, processou os tribunais, processou os jornais que lhe tinham oferecido dinheiro. Ela perdeu sempre todos os casos, ela viveu quase 100 anos, lembro aqui, não é? Ela manteve sempre que naquela noite do rapto o marido a foi buscar à padaria onde ela trabalhava e que passaram a noite todos juntos. Ela depois trabalhou em padarias até se reformar e viveu sozinha com as suas recordações, como uma pilha de fotografias antigas de uma viagem de carro pela América 1 ano antes que ela tinha feito, antes do rapto do século, que ela tinha feito com o marido, e morreu com a convicção inabalável da inocência do marido. Claro, é fácil para nós percebermos de onde é que vinha essa convicção. Não vem, ainda que ela achasse que sim, claro, de uma qualquer prova cabal que ela tivesse e que mais ninguém tivesse, vinha apenas do amor, não é? Claro. Que é incrível, que não deixa de ser o possível final feliz para uma história de facto toda ela tão triste. Anna Hauptmann morreu faz hoje 29 anos.